Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo, vamos falar sobre handebol. Acompanhem comigo. Qual é o nosso objetivo dessa aula? Identificar os principais fundamentos e regras do handebol. Compreender os diferentes papéis demandados nas fases ofensivas e defensivas dos esportes de invasão. Vocês lembram que nos vídeos anteriores nós falamos sobre esporte de invasão, né? Sobre ataque, sobre defesa, até ilustramos quando nós falamos do futebol, sobre guerras, que existe 2 tronos, eles têm que lutar pelo seu trono. Vocês estão lembrados sobre os esportes de invasão? Vamos falar um pouquinho sobre o resumo. Falamos o conceito de esporte de invasão, o histórico do handebol, da onde veio, da onde surgiu, que nós não podemos falar de um país em si, porque existem vários países que trouxeram e foi criado. A empunhadura, que é como uma garra que você tem que segurar na bola, e a valorização do coletivo, que o jogo tem que ter participação, tem que passar a bola para o colega até chegar ao alvo. A caracterização do ataque. Como que é essas características? Conservação da posse de bola, né, para fazer o gol. Progressão até o alvo. Lembram da progressão? 1, 2, 3, lançou a bola para o gol. Busca pela finalização. Defesa. Qual é a caracterização da defesa? Vamos olhar? Recuperação da posse de bola, impedimento da finalização do adversário. Então, quando a gente fala em defesa, a gente tem que defender o nosso alvo. Agora, tem um diagrama aqui que podemos analisar e pensar as ações ofensivas. Quais são? Então, vamos começar pelo atacante. Pense lá na hora do jogo, você está atacando. O que você tem que fazer? Quais são essas ações? Primeiro, passe, quando o companheiro está desmarcado. O drible, mantendo a posse de bola. Lembra do drible baixo e do drible alto? As fintas para superar os adversários. Os arremessos também para superar o adversário. Recepção, após o desmarque você vai recepcionar a bola. Deslocamentos, criação e ocupação de espaços. Então, deslocamento, se deslocar de um espaço a outro com a bola ou sem a bola. Agora vamos falar um pouquinho sobre táticas defensivas. Marcação individual. Então, quando a gente fala de marcação individual, nós falamos de homem a homem. Na figura, vocês podem observar. Vamos lá? Nós temos a marcação de homem a homem. Então, a primeira coisa que você vai fazer é a observação. Você vai observar. Segunda, você vai se aproximar. E a terceira é a interceptação para segurar a bola para não chegar no alvo. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho. Pegue o seu caderno em casa e vamos responder essa questão. Eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Eu vou explicar a atividade e depois a gente volta. Primeiro, como podemos diferenciar as situações de ataque e defesa em um esporte de invasão? Conforme os nossos vídeos, nós conversamos bastante sobre esporte de invasão, mas eu deixo aqui em aberto que vocês podem pesquisar, perguntar a alguém que estiver acompanhando vocês e logo mais a gente volta com a resposta de vocês feitas, tá? Até breve!
Conseguiram responder? Tenho certeza que sim. Vamos conversar um pouquinho. Como que a gente pode diferenciar as situações? Então, quando a gente está atacando, a gente está indo atrás do nosso alvo. Quando a gente está defendendo, a gente está defendendo o nosso alvo de tudo que a gente falou ali, né? Sobre marcação individual. E agora, adiante, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Bloqueio de arremesso faz parte de uma situação defensiva. Imaginem lá no handebol, o seu adversário está chegando. Nós precisamos fazer alguma coisa perto do alvo para que a bola não entre no gol. Então, nós utilizamos o bloqueio de arremesso. Qual que é o objetivo? Interferir na trajetória da bola. Essa é a última opção da tática. Só tem essa. E é muito eficiente. Então, o que acontece? Como podemos ver na figura ali, a gente pula para tentar defender. Porque a gente pensa na hora do jogo que ele vai fazer a progressão dos 3 passos, vai pular e vai jogar, vai lançar a bola. Então, você tem que fazer o bloqueio do arremesso. Roubada de bola. Mais uma tática defensiva. Qual que é o objetivo? Impedir a progressão do atacante e recuperar a posse de bola, né? Então, a gente tenta achar algum espaço ali aonde o jogador está meio desatento para roubar a bola. Regras. O que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer? Pode tirar da mão do adversário com as mãos abertas sem que faça uso de violência, porque se utilizar vai acontecer uma falta, daí pode ser tiro livre direto, né? Tem que acertar a bola, então quando você for fazer a roubada de bola, sempre tenta mirar a bola. Tentar tirar a bola no momento em que está sendo quicada no chão. Essa é uma tática que podemos usar. Então, a gente tem que observar bem, prestar bem atenção de quando está sendo quicada no chão, para a gente bater na bola para ela ser roubada. Sistemas de jogo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ataque. Nós temos o 3-3, né? Aberto e o fechado. Então, aqui na figura, vocês estão vendo o aberto. Mas nós temos o fechado, que ele vai fechar um pouquinho mais um jogador perto do outro. Esse é o sistema básico, né? O sistema que a gente começa lá na escola, que a gente o professor começa a aplicar, que é mais fácil dos estudantes entenderem, né? Sistema defensivo individuais, desculpa. Toda a extensão da quadra, apenas na quadra defensiva. Então, quando a professora fala sobre toda a extensão da quadra, pense na quadra defensiva, aonde você está defendendo o seu alvo. Então, você utiliza toda a quadra. Sistema defensivo por zona. Lembra que a gente falou que tem a marcação individual, que é de homem a homem, e a por zona, que pode ser em algum espaço da quadra que você vai ter que marcar. Sistema 5-1, a iniciação. Também utilizamos esse sistema quando nós estamos lá na escola, vamos trabalhar sistemas defensivos, vamos começar a trabalhar esse. Então, nós podemos ver que tem 4 na área do gol e 1 jogador logo à frente, né? Agora, vamos trabalhar mais um pouquinho. Vamos pensar, né, que com essas atividades a gente pode melhorar o nosso raciocínio e aprender um pouco mais sobre o esporte que nós estamos estudando. Vamos lá, questão número 2. Quais são os princípios que as equipes precisam adotar para terem sucesso nas fases ofensivas e defensivas dos esportes de invasão? Agora eu vou deixar um tempinho com vocês aí, vão lá pesquisar ou assistir algum vídeo, que logo mais a gente volta. Até breve!
pesquisaram? Vocês aprenderam quais são os princípios que a gente tem que ter? E a gente pode levar isso também para a vida, para a nossa vida, né? A gente tem que trabalhar coletivamente, nós temos que, né, obedecer tudo que o técnico fala, cada um no seu lugar, passar a bola, olhar, observar. Tem vários princípios que a gente precisa ter para ter sucesso, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as regras. O que é jogo passivo no handebol? Vocês já ouviram falar sobre jogo passivo? Alguém aí sabe me responder o que é jogo passivo? Vamos ver? É quando uma equipe com a posse de bola não realiza um ataque ou arremesso ao gol adversário. Quando acontece no jogo, fica só passando a bola de um lado para o outro e joga para um, joga para outro e não faz nenhum arremesso e só fica naquele jogo passivo. Tá? Faltas no handebol. Não é considerado falta no handebol. Usar uma mão aberta para tirar a bola da mão do adversário. Então, a gente pode utilizar a mão para tirar a bola. Fazer o contato corporal com o jogador com o braço flexionado. Usar o tronco para bloquear o adversário na disputa pela posição. Então, isso não é considerado falta. Então, às vezes acontece da gente usar o tronco, né? O que é considerado falta? Arrancar ou golpear a bola das mãos do adversário. Então, você não pode arrancar a bola ou golpear, tá? Empurrar ou bloquear o adversário com os braços, mãos ou pernas. Ou usar qualquer parte do corpo para deslocá-lo. Então, eu não posso empurrar o meu adversário, né? E nem bloquear ele. Agarrar um adversário, mesmo se ele permanecer livre para continuar o jogando. Então, eu não posso agarrar. Eu tenho que deixar ele livre. Saltar ou correr sobre um adversário. Isso também é considerado falta. Você não pode agir com violência com o seu adversário. Aqui nós temos uma figura que vocês podem estar olhando, uma falta defensiva e uma falta ofensiva. Segurar a falta defensiva, segurar o adversário, lembra que a gente conversou antes, que ele está segurando, ou derrubar o adversário, leva a falta. Vamos falar um pouquinho sobre o goleiro, as regras do goleiro. É permitido ao goleiro tocar a bola com qualquer parte do corpo numa tentativa de defesa. Então, o goleiro a bola pode tocar em qualquer parte do corpo dele. Mover-se com a bola dentro da área de gol. É o único que pode, ali dentro da área do gol, se mover com a bola. Sair da área do gol sem a bola e participar do jogo como jogador de linha. Vocês lembram lá que os 4 jogadores, ele pode sair para marcar o gol. Então, ele faz parte, ele é um jogador, pode ser um jogador dentro do campo ali também. Área restrita ao goleiro, a área do gol, agora vamos falar. Invadir a área significa tocar em qualquer parte da área. A invasão da área, tiro de meta, quando é invadido por um atacante. Podemos ver ali na figura, né, que o atacante está invadindo ali a área de gol. Tiro livre, quando invadida por um defensor sem evitar um gol. Tiro de 7 metros, quando invadida por um defeso e impedido uma chance clara de gol. Então, nós temos aqui quais são a invasão
da área do gol, o que pode acontecer? Pode acontecer um tiro de meta, um tiro livre ou um tiro de 7 metros, né? Então, cada um tem a sua especificidade ali dentro do jogo. Agora, vamos lá para a retomada. Os diferentes papéis demandados nas fases ofensivas e defensivas dos esportes de invasão. O jogo de handebol ocorre quase sempre em uma metade do campo, sendo caracterizado por uma equipe que fica próxima à linha da área de seu goleiro, em posição de defesa, e a outra um pouco mais afastada, que tenta se infiltrar no campo da equipe adversária e fazer o gol. Aqui se encerra o nosso conteúdo de handebol. Como conversamos antes, né? Esclarecemos várias dúvidas sobre empunhadura, sobre sistema defensivo, sistema ofensivo, o que é sistema defensivo, né? Você tem que defender o seu alvo, sistema ofensivo, que vocês têm que fazer o gol. Conhecemos um pouquinho sobre os sistemas, né, de iniciação, sistema básico de ataque, o sistema de iniciação de defesa. E conversamos um pouquinho mais sobre esporte de invasão, tá? Nesse vídeo, nós falamos sobre o handebol. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!